Serei o último a falar pela manhã, então vou tentar fazer como os outros e cumprir aquilo que pedi a todos também, ser o mais sintético possível. Eu quero dizer que a Justiça do Trabalho está preparada para dar a resposta adequada às demandas que surgirem nesse aspecto. De modo especial, e o desembargador João Batista vai falar no início da tarde, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região tem 10, como já destacou nosso presidente pela manhã, desembargador Fernando Borges. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região tem 10 juizados especiais da infância e adolescência. Um deles tem sede aqui em Presidente Prudente e jurisdição sobre toda a circunscrição, que vai desde Assis até Teodoro Sampaio e de Tupã até Dracena, numa área bastante grande. Nós temos nos deslocado para fazer audiências e estamos também deixando aquela ideia de juiz encastelado em seus gabinetes. O juiz do trabalho, e de modo especial o juiz do GEA, deve, na medida do possível, e sem prejudicar as suas outras atribuições, ser o mais proativo possível nessa matéria que envolve criança e adolescente. E o Brasil tem um problema gravíssimo ainda, não é? Aliás, até curioso falar que nós estamos diante de 13.700.000 desempregados, e esses 13.700.000, é bom que se diga, são aquelas pessoas que ainda procuram emprego, porque o número é muito maior porque alguns já desistiram de fazer isso. Mas num país em que nós temos ainda 13.700.000 desempregados, de forma absolutamente contraditória, nós temos 2.516.000 trabalhadores infantis de 5 a 17 anos sendo explorados pelo mercado de trabalho, ocupando lugares de adultos, né? Então, é uma situação que leva à perplexidade e exige reflexão. Trabalho infantil faz mal, sim. O Ministério da Saúde divulgou dados que de 2007 a 2017 morreram 236 crianças e adolescentes trabalhando. Mas não foram só mortes, nós tivemos também mutilações, perdas de braços, pés, mãos, olhos. Nós tivemos acidentes graves considerados nesse período, 24.745 acidentes envolvendo crianças e adolescentes. E agravos à saúde, e aí nós temos também doenças ocupacionais, que são aquelas que resultam de alguma forma do trabalho desenvolvido, 40.849 crianças e adolescentes envolvidos. Então, isso é para os senhores terem a ideia do que representa o trabalho infantil na vida das pessoas que estão em peculiar condição de desenvolvimento e são o futuro desta nação. Então, nós precisamos cuidar, e cuidar bem, das nossas crianças e adolescentes. Prudente, todos puderam assistir, está empenhado para isso. Os últimos dados que nós tínhamos divulgados são do censo de 2010. Eram 2.297 crianças e adolescentes trabalhando aqui no município de Presidente Prudente, na faixa etária dos 10 aos 17 anos. O promotor Luiz Antônio lembrou bem, nós ainda nessa pesquisa não conseguimos detectar os que estão fora da escola, numa situação de maior vulnerabilidade ainda. É possível detectar por essa pesquisa evasão escolar. É possível detectar por essa pesquisa que tem 775 estudantes que estavam no dia para respondê-la, que embora ainda frequentem a escola, e não sabemos até quando, estão lamentavelmente trabalhando, e essa pesquisa envolveu apenas a faixa etária dos 5 aos 17 anos.
Todos esses 775 são irregulares? Sob a minha ótica, quase totalidade. Até porque eu defendo, mas isso não seria o momento, vou apenas dizer que a idade mínima já não é de 16 anos no Brasil, é de 18. Mas, de toda forma, há ainda aqueles que estão, a partir dos 16 anos, com registro na carteira de trabalho e previdência social. Há os que são aprendizes verdadeiros, e a pesquisa possibilitará a identificação de quais só tem o rótulo, né? Porque vamos procurar saber o que efetivamente está sendo, o que está ocorrendo na área da aprendizagem. Foi falado de estágio aqui também. Estágio no ensino médio, se não houver um componente curricular profissionalizante na grade, é pura fraude. Porque estágio pressupõe realização na prática daquilo que está sendo. Estágio foi concebido para ensino superior, não foi concebido para ensino médio. Mas vamos admitir que num local onde haja na grade profissionalização, qualificação, seja possível, excepcionalmente, um estágio no ensino médio. Ora, eu tenho convicção de que a grande maioria desses que aparecem como estagiários não são estagiários verdadeiros, são explorados pelo trabalho infantil. E isso será detectado também e providências serão tomadas. E quando provocado, e se provocado, se houver necessidade, o GEA, a Justiça do Trabalho, dará a resposta adequada a essas situações. Eu disse desde o início que nós temos um grande desafio. Doutora Maria Cláudia vai falar na parte da tarde sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Eu já antecipo que uma meta de um deles é erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025, mas não vou falar mais nada porque isso é assunto para ela. O Brasil já teve uma meta mais ambiciosa do que esta. Se propôs a erradicar as piores formas até 2015, quando o mundo dizia que erradicaria até 2016, nem o mundo nem o Brasil cumpriram sua promessa. E se propunha, aí era mundial, não era só o Brasil, a erradicar todas as formas até 2020. A própria Organização das Nações Unidas chegou à conclusão de que isso não aconteceria e já dilatou esse prazo para 2025. Os senhores perceberam que aqui há um envolvimento efetivo de toda a rede de proteção que está predisposta e disposta a agir. Daqueles 2.297, não sabemos ainda se mais ou menos, é possível fazer algumas estimativas, a doutora Maria Cláudia estava me apresentando algumas, mas essa pesquisa que foi realizada nos possibilitará uma investigação, esse diagnóstico de trabalho infantil, nos possibilitará, a partir da busca ativa, uma radiografia completa do que está acontecendo, pelo menos com aqueles que estão estudando. Em complementaridade, já tive notícia de que a Organização Internacional do Trabalho, isso poderá ser melhor esclarecido, tem um georreferenciamento de todo o país que está para ser apresentado e Presidente Prudente está incluída. Então, nós poderemos associar, e por isso que eu disse que tinha uma novidade, estamos pensando, ainda em fase de gestação, começamos a discutir, na celebração de um termo de cooperação, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o desembargador-presidente do nosso comitê, respectivamente, Fernando da Silva Borges e João Batista Martins César, já disseram que o tribunal tem o maior interesse. Estamos pensando numa celebração de um convênio que envolva a todos
nós que participamos do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o Tribunal, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Secretarias da Educação, enfim, todos, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que está aqui representado também pela sua secretária executiva, Isa Maria de Oliveira, e a Organização Internacional do Trabalho. E digo mais, a nossa meta, e isso foi tratado no Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil local e regional, a nossa meta é cumprir aquela meta inicial do Brasil. Até o final de 2020, por isso o nome do seminário, Busca Ativa, Abolição Já, até o final de 2020, erradicar todas as formas de trabalho infantil no município de Presidente Prudente. O prefeito municipal já se comprometeu conosco também a envidar todos os esforços necessários. O legislativo igualmente. Então estamos todos unidos neste ideal. É um desafio, sem dúvida. Temos, acredito, graças a essa rede estruturada de proteção à criança e adolescente, já disse que Prudente cuida das suas crianças e adolescentes, temos, sim, a possibilidade de cumprir essa meta estabelecida no fórum. Vamos buscar vulnerabilidades fora da pesquisa também. E a exemplo do que disse o promotor de Justiça da Cidadania, e a exemplo de todos que me antecederam, que demonstraram convicção de que isso é possível, eu também acredito. E a educação é a única solução. Muito obrigado. E lembrem-se que às 14 horas estaremos novamente aqui. Até já.